paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vou ler um texto aqui no livro de Esther, capítulo 4, verso 13 e 14, quando Mardoqueu manda o recado de volta a Esther, que estava no palácio. 13. Então disse Mardoqueu para Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Nesse contexto aqui, especificamente no capítulo 4, 5, os que se seguem, o contexto nos conta a história de que o povo judeu, o povo de Deus, corria um risco iminente de vida, porque Amã tinha tramado um plano diabólico, tudo por vanglória, tudo por vaidade, para destruir, aniquilar o povo de Deus. E nesse contexto aqui, a rainha Esther já estava no palácio, já estava vivendo uma vida de rainha, uma vida sossegada, uma vida de paz. E quando Mardoqueu soube daquele contexto de ameaça, fez saber ela de tudo quanto havia. E a rainha Esther ficou um tanto quanto preocupada, porque naquela época não se podia entrar nos aposentos do rei, não se podia se apresentar diante do rei se não fosse convidada. Então ela devolveu a mensagem de Mardoqueu dizendo: olha, que se eu me apresentar diante do rei, eu posso ser morta. Só que havia um propósito maior do que Esther, era o povo de Deus. Então Mardoqueu fala para ela: olha, Esther, não imagines no teu coração que você vai escapar. Não imagines no teu coração que você vai ficar ilesa. E outra, Esther, se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. E o que nós podemos aprender com isso aqui? Que se nós, como igreja, ou se nós, como individual, se nós nos calarmos diante daquilo que Deus tem colocado para fazermos, se nós não fizermos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para abençoar, sabe que de outra parte virá o socorro e livramento para quem Deus quer abençoar, porque os planos de Deus não podem ser frustrados e nós devemos apenas ter coragem, nós devemos apenas ter ousadia, nós devemos apenas responder ao mandato de Deus, porque o fim nunca somos nós mesmos. Quando Deus nos abençoa, o fim específico não é eu. A bênção de Deus, quando Deus resolve me abençoar, seja financeiramente, quando Deus me resolve abençoar, seja com uma palavra, quando Deus me resolve abençoar, seja por uma posição, aquela bênção não pode terminar em mim, porque Deus visa o coletivo. O coletivo é maior que o individual. A família é maior do que o individual. A igreja é maior do que o membro. As bênçãos de Deus são maiores do que nós podemos imaginar. E eu lembro da história de José, quando José passou por tudo que havia de passar, quando ele foi jogado no calabouço, e quando Deus resolveu exaltar José, quando Deus o colocou como governador, rico, numa posição privilegiada, e os irmãos de José voltou da sua terra, José não jogou na cara dos irmãos, José não passou na cara deles, José não fez nenhuma maldade com os irmãos dele, mas José disse assim para eles: olha, saiba que Deus fez isso para livrar a vós e a vossa descendência e paz. Ou seja, José entendeu que Deus o exaltou, que Deus o abençoou, não para que ele se vangloriasse, não para que o fim da bênção terminasse em José e ele comesse, bebesse em paz e ele ficasse ali repousado, sossegado, não. José entendeu que quando Deus o abençoou, o fim era o povo de Deus, o fim era a nação, o fim era a continuidade da nação de Israel, o fim era que Deus fizesse algo maior pelaquele povo. Então José disse: olha, o fim da bênção de Deus não sou eu, o fim da bênção de Deus é vocês, é a família, é a igreja, é a continuidade do propósito. Então venha para debaixo da minha asa que eu vou colocar vocês em uma terra sossegada, eu vou sustentar vocês com pão, eu vou dar a vocês tudo que Deus tem me dado, porque a bênção de Deus não termina em mim. E nós podemos aprender também quando uma pessoa não responde àquilo que Deus tem. Por exemplo, se Deus me abençoar, se Deus colocar algo nas minhas mãos, e eu não abençoar o próximo, e eu reter aquilo, e eu pensar que Deus fez aquilo simplesmente para me exaltar, eu vou ocorrer no mesmo erro do rei Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Quando Deus exaltou Nabucodonosor, quando Deus deu glória, majestade, quando Deus deu riquezas, reino, até mesmo Daniel, quando foi interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel chegou diante do rei e disse assim: rei, tu és rei de reis. Vou até ler aqui o capítulo 2, verso 37, quando Daniel vai responder o sonho do rei, diz assim: tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Porém, o rei Nabucodonosor não entendeu qual foi o propósito daquilo, e mais na frente, no capítulo 4, Nabucodonosor vai se vangloriar, ele vai passear, ele vai contemplar tudo aquilo que Deus tinha feito para ele e vai dizer: não foi eu que construí toda essa majestade, não foi eu que edifiquei para minha glória e minha magnificência. E quando Nabucodonosor não deu glória a Deus, quando Nabucodonosor não abençoou o povo, quando Nabucodonosor não reconheceu que para o outro fim foi as bênçãos de Deus, imediatamente ele virou um bicho, foi ter com os bois, foi ter com os animais. Então, irmãos, a lição que eu deixo para toda a igreja nesta manhã, para a minha vida e para a sua vida, é que quando Deus te abençoar, e se Deus tem te abençoado, o fim não é você, o fim não sou eu, o fim é o coletivo. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.